Então vamos lá, iniciando a gravação. Então, boa noite, pessoal. E aí, alguma dúvida? Como é que vocês estão? Como passaram aí a última semana? Tudo bem? Nilson, depois a gente conversa, né, em particular para mim te orientar ali com o que faltou, tá bom? Aí tu ali, aí a exceção, tá bom? Porque você não estava ainda no grupo, não sabia. A Débora vai entrar em contato contigo, tá bom? Para passar o link do grupo, tudo certinho, porque eu não consigo te colocar, tá bom? E aí a gente tem a aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu fechar isso daqui. Então, o que é que eu preciso saber para que a nossa aula seja bem boa, né? Por mais que eu grave, depois vocês podem assistir e realizar as atividades. Quem aí consegue fazer as atividades, vai conseguir utilizar o Word, o Excel ou o PowerPoint pelo celular ou o computador? Levanta a mãozinha. Marge, hoje a gente vai fazer algumas atividades práticas, que são preparatórias para a nossa próxima aula. Né? E essas atividades, o que, que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar ou Word, ou Excel, ou PowerPoint, né? Ou os três de uma vez, mas para isso é preciso saber quem consegue fazer pelo computador, né, utilizando essas ferramentas, mesmo me escutando, porque o que vai acontecer? Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês como fazem e vocês terão que replicar, né? Então, quem consegue replicar junto comigo? Né? Por isso que eu pedi para levantar a mão ali, quem consegue replicar junto comigo. Aí quem não consegue, aí vocês vão ter que fazer depois, tá bom? Tentar ali realizar, tá bom? Mas dá bem certo também, tá bom? Beleza? Tá. Agora eu não consigo mostrar para vocês como fazer essas mesmas atividades que a gente vai fazer pelo celular, né? Porque eu deixei meu celular com a pequena, né? Para poder dar aula, porque hoje ela tá bem agitada. Mas eu tento gravar na semana, tá bom? Utilizando ali o meu celular, gravando a tela para mostrar para vocês que apesar de ser no celular, a gente consegue, né, fazer ali as mesmas fazer as mesmas funções, tá bom? Só fica de um jeito um pouquinho diferente, né? Mas as funções estão ali, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá para nossa aula. Quando chegar ali a parte de executar, a gente vamos fazendo, tá bom? Isso é uma coisa. Aqui, ótimo. Oi, eu tô ouvindo vocês. Vocês estão aí? Tudo bem? Quem tá com a mãozinha levantada, se não for perguntar nada, pode abaixar, tá bom? Se vocês querem perguntar, pode falar. Tem alguém, acho que é o Maurício, tá com ruído, não consigo te ouvir, Maurício, se você está falando. Não consigo te ouvir, tá bom? Se tu puder fechar teu microfone. Deixa eu abrir aqui. Ah, sim, Milena, hoje a gente vai fazer alguns exercícios práticos. E nesses exercícios práticos nós vamos utilizar o Word, o Excel ou o PowerPoint.
E aí eu perguntei, né, quem vai conseguir fazer junto comigo, né, só para eu ter uma noção, e quem vai entregar depois, tá bom? Boa noite para quem entrou depois, tá bom? Então essas são as orientações, mas vamos lá, nós vamos conversando ainda sobre isso no decorrer, tá bom? E aí, hoje é a nossa segunda aula. Não é? Por que que não quer passar? Ah, muito bem. Tem que usar aqui. E aí, né, nessa semana, o que foi que eu deixei para vocês estudarem? Né? O capítulo 4, que vai falar ainda sobre um pouquinho das técnicas de arquivamento, que foi o que a gente conversou na aula passada também. Né? Eu falei um pouco sobre isso. E o capítulo 5, que vai falar sobre organogramas, fluxogramas e cronogramas, que é o que a gente vai estudar hoje, tá bom? E aí, o que é isso, professora? Quem já ouviu falar em organogramas, fluxogramas e cronogramas? Levanta a mão. Ninguém. Maurício e Fabiola, vocês querem falar? Estão com as mãozinhas levantadas. Maurício, eu não te escuto. Agora? Agora eu ouvi. Ah, tá, acho que é por causa do fone. Eu tô com o notebook aqui, mas como é que eu vou fazer pra acessar o link pra entrar aqui pelo notebook? Você não vai ter link, tá bom? Eu vou mostrar para você, aí você procura no seu computador se você tem essa função, tá bom? Ah, tá. Mas se eu mandar o link, eu tenho um WhatsApp instalado no notebook, não tem como eu acessar, não? E se tu quiser tentar, pode tentar. Abre teu WhatsApp e entra pelo link da aula. Ah, tá. Ou se você quiser ficar no celular assistindo e o computador você usar para fazer atividade, também dá. É, eu acho que é melhor então. Tá bom? Pode se organizem aí da melhor maneira possível, tá bom? Tem que Mas entrar lá no Ava, daí no caso é. não, no AVA só depois. Ah, e a atividade aonde? É no Excel? Isso, Tem um Excel aí? vou mostrar para vocês, tá bom? Ok. Tá bom? Então vamos lá. Então, ó, a gente sabe que hoje em dia, né, com as empresas aí super atualizadas, estamos aí no século já, né? Elas precisam facilitar a rotina delas, né? Isso quer dizer o quê? Tem alguém com fone aberto. Boa noite, Jennifer. Cuidado com os fones, tá bom? Os microfones de vocês. E aí, para que tenha um bom funcionamento, algumas empresas elas utilizam os organogramas, fluxogramas e os cronogramas como peças fundamentais para facilitar essa gestão delas, tá bom? E aí, quais são esses métodos? O primeiro é o organograma. Então, para que serve o organograma? Ele é uma representação visual da estrutura organizacional. Oi, Jennifer, se tu puder fechar teu microfone. Obrigada. E aí, né, ele é a estrutura organizacional de uma empresa, né? Então, ou seja, ele serve para descrever os cargos, né? Quem são as pessoas que trabalham ali, né? Quais são os departamentos que eu tenho na minha empresa, né? E aí a gente vai ver isso por quê? Por uma ordem hierárquica. Então, a gente vai ver ali o administrador, ou o CEO, o diretor, os secretários, onde que vai entrar o pessoal que trabalha na produção, os assistentes, os auxiliares, bons supervisores, gerentes, né? Então, todas as pessoas que fazem parte da empresa, elas são enquadradas em algum lugar. E no organograma a gente consegue visualizar isso bem assim, fácil, né? Quando a empresa monta essa estrutura, tá bom? E aí o objetivo dela é organizar os espaços, né, para saber cada profissional que está inserido, até porque às vezes, né, eu preciso contratar alguém, mas eu vou contratar essa pessoa para onde? Qual o setor que está precisando de alguém? Então, pelo organograma, eles conseguem visualizar isso. Quando a troca de funcionários também, né, pelo organograma a gente consegue, né, identificar, tá bom? E aí a gente vai ver ali pelos níveis hierárquicos, né, do maior
para o menor ou do menor para o maior, tá bom? Isso indifere. Por quê? Porque tem vários tipos de organogramas, tá bom? E aí, né, a gente tem o organograma clássico, né, que é o primeiro modelo, tá bom? Ele também é chamado como vertical, né, organograma vertical, e aí a gente coloca quem no topo? O presidente, né, o presidente, o CEO, né, ele é o primeiro, tá bom? Abaixo dele, quem vai vir, né? Ou a gente pode fazer por departamentos, né? Então eu deixei aqui, né, para vocês verem administração, planejamento estratégico. Quem vem depois? Recursos humanos, gestão da qualidade, marketing comercial e o financeiro. Eu posso representar assim ou eu posso representar os cargos, né? Não somente os setores, mas também os cargos. Então, eu tenho o CEO, eu tenho o gerente A, B e C. Porque o gerente A, B e C pode ser o gerente comercial, o gerente de RH e o gerente da produção, tá bom? E aí, quem vem abaixo dele? O gestor, o supervisor, tá bom? Os analistas vêm depois, né, desse supervisor, e aí a gente tem os assistentes, e depois dos assistentes, né, não tem aqui, mas aí vem os auxiliares, tá bom? Quando a empresa tem os estagiários ainda vêm abaixo dos assistentes, tá bom? Dos auxiliares, perdão. Ok? Porque normalmente os estagiários eles não são funcionários fixos, mas eles precisam aparecer ali, tá bom? Porque a empresa lembra que a gente viu, né? Passam ali pelas auditorias, e nas auditorias eu preciso mostrar, né, o que eu tenho na minha empresa hoje, né? Quem são os meus funcionários, quais são os setores que eu tenho, tá bom? Então eu preciso fazer assim. Depois a gente tem o horizontal, né? O organograma horizontal. Então, ele também deixa ali, a gente consegue visualizar, né, todas as hierarquias da empresa, mas da forma o quê? Horizontal, né? Diferente deste daqui, né? Então, o clássico é este, já no horizontal, né? Eu vou colocar a caixinha e vou colocar os meus setores, tá bom? Ou a, os meus a, os setores não, as funções, tá bom? E aí eu vou colocando assim, ok? Essa é a forma de montar o organograma horizontal. Depois eu tenho o circular, né? O circular ele é um modelo novo que vem sendo adaptado, por quê? A gente sabe que o CEO vai ficar no meio, mas e aí? Né? Qual é a forma de conversar entre os setores? Né? Quando a gente trabalha normalmente nas empresas, então o assistente se reporta ao analista, que vai se reportar para o gestor, que vai se reportar para o gerente, muitas vezes, porque às vezes nós não temos a liberdade de chegar, por exemplo, um assistente ir lá e falar para o CEO o que está acontecendo, ou uma reclamação, ou algo que ele quer de melhoria. A gente reporta para quem? Normalmente para o gerente, o supervisor, né, alguém acima de nós, tá bom? No o modelo circular, por que circular? De forma que todos se conversam, né? Então, eu não preciso, né? Eu sei que eu sou da área da produção, né? Aqui, né? Eu sou da terceira, né? No caso aqui, a terceira, o terceiro quadrante. A gente tem o segundo e tem o primeiro. Quem fica no meio? O CEO, né? O diretor ali. Depois a gente tem a operação, a administrativa e o comercial, né? Quais são os setores que fazem parte da operação? Então, a gente tem o TI, a produção e a logística. Quem faz parte do comercial? Compras, vendas e marketing. Quem faz parte do administrativo? A GEPS ou o RH, né, o financeiro e o contábil. Né? Então, a gente tem essas divisões. Não sei se fica claro, vocês conseguem visualizar aqui bem, né? Então, ó, esse meu roxinho, então são esses três que fazem parte. Esses três fazem parte. No modelo circular, o que acontece? A gente consegue, além de visualizar, quando a empresa usa esse modelo, né, de organograma circular, eu posso, por exemplo, trabalho como auxiliar da produção e eu quero reportar algo para mim,
o meu gerente, ou eu quero falar alguma melhoria, eu posso falar diretamente para a pessoa, porque esse modelo circular, ele me dá essa liberdade. Né? Então, a gente deixa de ter aquele nível hierárquico, a gente sabe que ele existe, né? Ele não deixa de ter, mas a minha forma de comunicação é mais facilitada. Tá bom? Eu não preciso falar com o analista que vai falar com o outro, então, às vezes, algo que poderia ser resolvido muito fácil, demora dias para o funcionário ter uma resposta, tá bom? Então, por isso, algumas empresas elas já utilizam esse modelo circular para facilitar essa comunicação entre os setores, entre os funcionários, tá bom? E aí a gente tem o modelo setorial, ele não é muito utilizado, né, mas eu trouxe aqui para vocês, tá bom? O setorial, ele vai obedecer o mesmo padrão tradicional que a gente já viu ali, a diferença é que a gente consegue colocar um setor específico da empresa, né? Então, o que acontece? Eu não preciso, eu não vou colocar as pessoas, né? Então eu vou colocar ali o comercial, da mesma forma que a gente fez aqui, né, no circular, o setorial, ele é da mesma forma, só que aí tem as comunicações, né? Então eu volto, né, naquele outro modelo, o pessoal da logística fala com o TI, que vai falar com a produção, que vai falar com a operação, tá bom? E aí a maneira que ele é feito também altera um pouquinho, né? Olha as linhas de comunicação, né? Então essas linhas aqui são as linhas para facilitar a comunicação. Quem se comunica com quem, tá bom? E aí a gente tem o modelo linear, né? Esse modelo linear, ele é um modelo novo, né, que vem sendo implementado. Não sei se algum de vocês já viu isso em alguma empresa, né, mas o que, que é diferente neste linear? Eu não tenho uma relação com funcionários, com uma função hierárquica, e sim a minha responsabilidade, né? O que é de responsabilidade do setor da produção, o que é de responsabilidade do setor da qualidade, o que é de responsabilidade do setor administrativo, por exemplo. E aí a gente usa as formas, né, geométricas para identificar isso. Né? Então, as atividades A, B, C, né, e D. Então, administrativo, comercial e operação. Qual é a função? Né? Então, eu vou colocar aqui a função: analista, assistente, né, supervisor. E aí eu vou identificar com as formas, né, e aí eu posso colocar outras formas se tiver, né, desde que na legenda tenha a legenda especificando o que é de quem para quem fazer. E aí eu também posso colocar nomes, né, então a função de operador, né, eu vou colocar aqui, é da responsabilidade, essa atividade A, deixa eu pensar numa atividade, pensar na qualidade, não, no administrativo, né? Vamos pensar no administrativo. Emitir um olerite, de responsabilidade de quem? É da função A, B ou C. Né? Então, eu vou ali e coloco de quem é a função de emitir um olerite. Ah, quem faz a função de é, separar as cartas do malote, né? Quem faz essa função é a função A, B ou C. E aí eu vou e coloco de quem é a responsabilidade dessa atividade, tá bom? Então a gente vai ter a divisão por atividades e a função de qual setor é responsável, tá bom? E aí eu vou identificar com as formas geométricas, ok? Tudo bem até aqui? Tá bom, Edinho. Tranquilo. Lembre que vocês podem usar as reações, se tiverem alguma dúvida, me chama, tá bom? E aí tem algumas dicas, né, de como que a gente vai fazer esse organograma, né? Então, são dicas valiosas, né? Então, separe os níveis por cores diferentes, né? Então, a gente vai ver, né, isso na prática, na hora que nós formos montar. A gente pode colocar cor, né? Eu posso deixar ele bem colorido, desde que eu não me perca nas cores, né, e nas funções, tá bom? Usar as ferramentas digitais, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer o organograma tanto no Word, quanto no PowerPoint, quanto no Excel. E eu também tenho outros sites que me dão essa possibilidade de fazer. Né? Já ouviram falar no Canva? Quem já ouviu falar no Canva?
Eu já ouvi. Eu já conheço também. Né? Então, lá no Canva, a gente também consegue fazer, tá bom? Esse mesmo organograma, tá bom? A gente tem profissionais, né, específicos, né, que fazem só isso, né, fazem a gestão de organogramas para empresas e ganham muito dinheiro fazendo isso, né? Tem outros organogramas, né, das empresas, como vocês, não sei se vocês viram, né, se deu tempo de ver ali no livro, a gente tem outros exemplos de organograma. E aí, cada empresa, ela vai se adaptar ao seu ramo, né, e aí ela vai escolher o modelo que ela vai usar, tá bom? Então, às vezes, né, dependendo da empresa, de quem comanda e tudo, vai falar, nossa, isso é um absurdo fazer isso, né? Para que fazer isso, né? Eu, antes de entrar no Senai, né, já estou no Senai há 5 anos, eu já trabalhei numa empresa e eles não tinham nada, né? Eu tinha que criar tudo do zero, né? Que nem a gente conversei com vocês na aula passada, né? Então, eles não tinham modelo de requerimento, não tinham modelo de protocolo, eles não tinham modelo de nada, nem de folha de pagamento, né? Eles usavam aqueles bloquinhos, né, de que você compra na papelaria, né, para montar o Olerite, né? E hoje a gente tem muitos sites que fazem isso para nós de graça, né? Então, algumas empresas ainda estão passando por essa mudança, né? Vocês podem pensar, nossa, professora, ainda, tá bom? Ter certeza de colocar ali todos os profissionais que estão envolvidos no processo. Então, quem for montar o granograma, ela precisa conhecer a empresa por inteiro, né? Saber ali todos os setores, quem trabalha, quem, né? Precisa realmente conhecer tudo da empresa para que consiga realizar, né? Quem fazem parte ali para isso, tá bom? E aí a gente vai, né, desenvolver ali o organograma, né, do modelo que escolheu, né, da melhor forma possível. E ele precisa ser bem objetivo, então não adianta querer colocar muita informação, outras informações no organograma, porque aí ele deixa de ser um organograma, tá bom? Ele tem informações bem básicas mesmo, como eu mostrei ali para vocês nos outros modelos, tá bom? Sobre organogramas, vocês têm alguma dúvida? Posso seguir? Um joinha? Pode, prof, pode seguir. Pode falar, Maurício. Não tenho nenhuma dúvida, não. Tava até Ah, anotando aqui. tá bom, tudo levantou a mãozinha, achei que eu tinha alguma dúvida. Mas tranquilo, então. Agora a gente vai ver outro famoso conhecido, que é o fluxograma. Maurício, só fecha teu microfone, por favor. Obrigada. O fluxograma, ele é uma representação gráfica, né? Então, organogramas, cronogramas e fluxogramas, todos eles usam uma representação gráfica, né? O que vai determinar são algumas características que alteram para o outro, né? Algumas não, várias características que se alteram, tá bom? Mas às vezes caem umas pegadinhas aí em provas que vocês fazem, né? Se lembrem que todos eles são representações gráficas, mas que cada um determina uma coisa. E o fluxograma, ele determina o fluxo do processo do trabalho, tá bom? E ele é utilizado o quê? De formas geométricas. Então, altera, né, ali o modelinho do fluxograma, que é sempre, né, pelo retângulo com as bordas arredondadas, tá bom? E através dessas representações que a gente consegue compreender, né, de forma mais rápida o que está acontecendo, né, as informações, né, os documentos, processos da empresa, a gente consegue colocar tudo ali nesse fluxograma, tá bom? E aí, para que eu utilizo o fluxograma, né? Para aperfeiçoar processos empresariais, né? Então, eu preciso ali mudar algum processo que está demorando muito tempo e eu consegui, né, conversando ali com o meu setor, a gente consegue imprimir as folhas de uma forma mais fácil sem ter muito gastos para a empresa. Então, a gente coloca esse processo no fluxograma.
Eu preciso mudar ali, como que eu ligo a máquina para eu começar a trabalhar, né? Por exemplo, a máquina de costura, tá bom? Como é que eu faço para ligar essa máquina de costura para, né, a costureira trabalhar ali? Então, a costureira, ela consegue, né, pôr todo o processo no modelo de fluxograma. Por quê? Quando aquele funcionário vai embora e vem outro funcionário, tem os treinamentos, né? Mas se você já tem ali, né, o modelo do que você tem que fazer, né, de uma forma mais simplificada, vai facilitar para você realizar suas tarefas, tá bom? E no fluxograma a gente consegue fazer isso. Documentação de processos, análises futura, adequação às normas e certificações e esclarecer sobre o funcionamento para as pessoas serem admitidas da organização, né? Então, a adequação das normas e certificações. Então, a gente não vê muito isso aqui no curso de assistente administrativo, mas algumas empresas, elas buscam as certificações, né, da ISO, né, a se adequar ali ao Inmetro, né? Então, para que elas consigam ter essas certificações, elas têm um manual da qualidade, né? E nesse manual da qualidade é inserido o organograma, né? Eu preciso colocar ali todos os meus funcionários, todos os setores que eu tenho, eu coloco a missão, visão, né, da empresa nesse papel, nesse manual, entre outros itens. Tá bom? Mas para que eu consiga, né, as empresas consigam as certificações da ISO, porque elas são renovadas a cada ano, ela precisa ter, né, o fluxograma dos seus processos, de todos, tá bom? Então é tudo bem detalhado mesmo. E o fortalecimento do trabalho em equipe, quando o desenvolvimento dos fluxogramas é feito com a participação de todos os envolvidos. Então, por exemplo, a Marjorie e a Vitória, vou usar vocês hoje, tá bom? Então, a Vitória, ela foi recém-contratada ali no setor do RH e a Marjorie já trabalha no setor, né, há um bom tempo. E aí a Marjorie pegou licença. E, né, uma das funções da Vitória é fazer ali, auxiliar no Olerite, na emissão das folhas de pagamento. Mas ela não sabe como fazer, né? A Margem não deixou nenhuma instrução ali para ela fazer. E agora? Como a Vitória vai substituir a Marjorie nessa função? Né? Então, se tiver um fluxograma, ela vai olhar ali, né? E aí vai estar toda a etapa detalhada. Depois a gente vai ver na prática isso, né? Agora eu posso falar, vocês estão meio, né? A Margem já fez uma carinha assim, né? Como que eu vou fazer isso? Né? Mas a gente consegue detalhar, né? Ela vai abrir o computador, abrir o programa, abrir a tabela de pagamentos, selecionar a linha, né? E transferir os dados pro Olerite, né? Nossa, isso é possível? Vocês vão ver mais para frente que dá para a gente montar a folha de pagamento, ó. Vou ficar craques em montar folha de pagamento. E dá para fazer. Agora, outra situação. E se a Marjorie, antes, né, de sair de licença, tivesse explicado para a Vitória como fazer essa emissão? Ela não iria se sentir... O que vocês acham? Ela ia se sentir mais confiante ou ela ainda se sentir insegura? Alguém quer falar? Dar a sua opinião? Hoje vocês estão mais quietos. Ela é se sentir mais confiante, né? Por já saber o que fazer ali na situação. Uhum, isso mesmo, Maurício e Marjorie, né? Ela ia se sentir mais confiante, mais segura, por mais que ela não tivesse muita noção de como fazer, né? Porque ela vai ter ali o papel, mas a Marjorie já deu algumas instruções para ela, né? Então a gente se sente melhor, né? Mais confiante nessa função, tá bom? E aí, como que eu vou fazer, né? Isso, Caroline, mais segura, né? Como que eu vou construir esse fluxograma, né? Então, antes de construir o fluxograma, quem poderia ler para mim o que está escrito aqui, ó, de marronzinho? Olha, hoje vocês estão quietos mesmo, vocês não querem nem ler. Olha Eu leio, isso. prof, eu leio. Ah, muito bem, Jennifer. No mundo dos negócios, processo é um conjunto de tarefas relacionadas de forma lógica.
levando em conta para obter um resultado de negócios definido. Cada processo de negócio tem as suas entradas, funções e saídas. Isso, tudo bem. Quem disse isso não fui eu, foi o Laudon, tá bom? Lá em 2009. Então, o que quer dizer essas entradas, né? A entrada é todo o início, né? Então, o início do meu processo. Ai, mas eu preciso escrever início? Eu preciso. No meu fluxograma, eu preciso colocar o início. O processamento é toda a tarefa, né, que eu preciso fazer, que vai ser executada para aquele fluxograma, para aquele modelo de fluxograma, tá bom? E a saída é o final, né? É o passo final já para encerrar esse fluxograma, tá bom? Então, o fluxograma, como eu falei para vocês, ele, né, ele tem as formas geométricas, né? Então, a sua simbologia é indicada por o quê? Né? Então, esse retângulo, né, com as bordas mais arredondadas, ele vai sempre ser utilizado para início e o fim do processo, tá bom? O retângulo vai ser sempre a atividade executada. Então, tudo que eu for fazer todos os processos, eu preciso colocar nesta caixinha, tá bom? O losango, ele vai indicar uma tomada de decisão, né? Então, faço ou não, né? Vou à praia, né? Chegou o final de semana, vou à praia. Se sim, né? Sim, fez sol, eu vou. Não, tá chuva, né? Então, se tá sol, o que eu vou fazer? Vou pegar meu guarda-sol, meu maiô, meu guarda-sol e vou pra praia, né? Tá chovendo, vou ficar em casa assistindo Netflix, tá bom? Então, toda vez que vocês verem o losango, é porque ele indica, é uma pergunta, né? Então, eu preciso, para essa pergunta, eu preciso sempre ter duas opções, o sim e o não, tá bom? As setas, né? Então, no fluxograma a gente também tem as setas e vai ser sempre indicada a direção do fluxo, tá bom? Por mais que esse fluxo volte, né, para essa tomada de para o mesmo processo, eu não posso voltar essa seta, né? Eu não posso fazer no mesmo quadrado, no mesmo retângulo, uma seta para cima e uma seta para baixo. Não posso fazer isso. Eu vou ter que fazer o processo e aí colocar a tomada de decisão não e aí indicar esse outro passo, tá bom? Esse outro quadrado com a bordinha aqui, né, mais arredondadinha, né, ele vai indicar os documentos que são utilizados no processo. Por exemplo, para dar continuidade, né, eu preciso emitir uma nota fiscal. Né, então, para terminar a minha venda, eu vou emitir a nota fiscal. Então, eu vou emitir um documento. Então, eu vou pôr essa indicação, tá bom? Quando eu preciso indicar uma espera, né? Então, é aquele como se fosse um quadrado agora, né, com a bordinha arredondada. Então, eu preciso indicar uma espera. Por exemplo, aí entra, eu não vejo muito ele na parte administrativa, tá bom? Mas na parte da produção, que aí precisou deixar um processo fazendo ali, né, por exemplo, descarregando um produto, e aí esse produto precisa esperar meia hora, né, uns 40 minutos para religar a máquina e a máquina continuar fazendo esse processo de espera, tá bom? Então eu vou sempre indicar com este daqui. Ou eu não terminei, a máquina não terminou de fazer o processo e eu parei por almoço, né? Então precisa indicar ali no fluxograma. Se parar por almoço, apertar o botão tal e aí indicar por este símbolo, tá bom? E o círculo é quando eu não consigo terminar o meu fluxograma numa folha, né? Então, por exemplo, peguei a folha de sulfite, né? E montei ali o meu fluxograma. Minha folha tá em branco, tá bom? Me montei o meu fluxograma aqui. Mas eu não consegui terminar, né? Então, eu vou colocar ali a bolinha, vou indicar para onde ela vai e vou fazer a seta, tá bom?
Então, ó, eu não sei se vai dar para ver, acho que não vai dar para ver muito bem, né? Mas eu coloquei aqui, ó, por exemplo, meu fluxograma está montado aqui na folha, né? Então, eu vou colocar a bolinha 1 e vou fazer a setinha. No verso dessa minha folha, eu vou fazer a setinha apontando para ele e colocar o 2, tá bom? E aí eu viro a minha folha e faço esse mesmo processo. Deixa eu colocar aqui na minha frente, tá, para vocês verem, né? E aí eu coloco a minha bolinha aqui, indicando que o meu fluxograma continua no verso da folha, em outra folha, tá bom? Então eu tenho essa opção de fazer, caso não caiba naquele espaço que eu estou trabalhando, tá bom? E aí, né, uma representação mais ou menos de um fluxograma, né? Então, ó, usando as simbologias que eu mostrei para vocês, né? Então, ó, o início, eu tenho 2 fins, porque eu tenho uma tomada de decisão, tá bom? Então, quando essa tomada de decisão não me leva, né, até um fim só, eu posso colocar 2 fins, tá bom? Mas aqui, a decisão, né, indica com um sim e o um não, e aí a essa ação, tá bom? Então, início, ação, uma decisão, uma ação e o fim. A decisão, a ação e o fim novamente, tá bom? Aí eu tenho alguns tipos, né? Eu tenho ele por diagrama de blocos, né? Então esse diagrama de blocos ele é diferente. Eu não tenho nenhuma tomada de decisão. Eu vou apenas colocar na sequência o que eu preciso fazer. Então eu fiz esse aqui para vocês, né? Ah, nós vamos fazer um churrasco, né? Então como é que nós vamos fazer o churrasco? Então eu decidi fazer um churrasco. Vou fazer a lista de convidados, telefonar para os convidados, né? Vamos lá na setinha, seguir. O 4, fazer o menu. Quinto, comprar a comida e materiais. O 6, preparar a comida. E aí, ó, eu vou aqui, tá vendo? Ó? O 7, preparar o pátio. O 8, cozinhar a comida. O 9, comer a comida. Nossa, professora, precisa colocar que vamos comer? Vamos colocar, para ficar bem, bem certinho ali. Depois, limpar a louça e, por último, limpar o pátio. Eu podia colocar mais coisas? Podia, mas eu deixei, encerrei ele aqui, tá bom? Mas é só para vocês verem. Então, aqui eu não tomei uma decisão, eu só decidi que ia fazer o churrasco e vamos embora, né? Então, a gente também consegue utilizar isso para o nosso dia a dia, tá bom? O outro modelo, né, que é o que a gente mais utiliza, que é aquele que tem a tomada de decisão, né, ele se chama no modelo ANSI, tá bom? Então, ele é o mais utilizado. E por que modelo ANSI? Porque ele foi desenvolvido pela American National Standards Institute, tá bom? Não sei falar muito bem em inglês, mas é isso aí, tá bom? E aí essa organização, ela desenvolveu ele é utilizado, né, mundialmente aí para gestão e qualidade de negócios, né? Então, aqui, né, eu consigo ver todas as etapas do que eu preciso, né? E o que é essa etapa aqui? É a solicitação de um empréstimo, tá bom? Então, né, a pessoa ela vai fazer? Então, ela vai dar o início, a venda, né, recebe a venda ali, a solicitação, né, o funcionário vai verificar a documentação, depois o analista vai avaliar essa solicitação. Olha aqui a minha seta, eu ainda consigo fazer no mesmo. E aí, o empréstimo foi aprovado, né? Então, que símbolo é esse aqui? É a minha tomada de decisão. Se sim, o que vai fazer? Vai gerar a documentação e liberar o empréstimo e finalizou. Se não, o que eu vou fazer? O superintendente avalia uma recomendação, depois essa exceção vai ser aprovada, né? Então, provavelmente não faltou algum documento aqui, aí eles fizeram, né, uma nova avaliação ali e, né, verificaram o que é que faltava. Às vezes faltava um comprovante de pagamento, né, ali um molerite ali, e ele enviou um atualizado. Então, essa exceção, ela foi aprovada. Depois disso, né, se ela foi aprovada, essa exceção, se sim, né, vai gerar o documento e vai liberar o empréstimo e finalizamos, tá bom? Se não, o que é que vai fazer? O analista vai comunicar ao cliente, tá bom? Então, esses aqui são os passos.
Vocês conseguiram perceber o que aqui de diferente do outro? Olá, boa noite para quem chegou agora. Boa noite, professora. Tudo Estou bom? um pouco atrasado, mas não sei nem o que está acontecendo aí, mas vamos lá. Tranquilo, Romildo. Eu só estou fazendo explicação, tá bom? A atividade é daqui a pouco mais, tá bom? Tá. Isso, né? Diferente do outro modelo que a gente viu ali. Opa! Boa. Foi pro lado Eu errado. ainda não consegui, professora, eu ainda não consegui pegar lá a apostila, tá? Ah, tá bom. Mas tu foi no Senai? Não, não Ah, fui na aula. tá bom. Mas aí quando você for, você procura. Ah, eu esqueci o nome, mas aí você procura aquele rapaz que a Débora indicou, tá bom? Tá ok, tá bom. Tá bom? Depois eu volto ali, olho a mensagem, aí eu relembro vocês. Tá bom. Peraí, só um. Pronto. Desculpem aí. Então, a diferença do diagrama de blocos para o modelo ANSI é que eu não tenho a tomada de decisão. Eu também não coloquei o início nem o fim. Eu só descrevi as etapas que eu preciso fazer, né? Então, tá ali, preciso fazer isso. Tá. Né? Como eu vou me organizar? Já no modelo ANSI, eu já tenho o quê? Opiniões, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? O que é que eu faço agora, né? Então já tem ali, né, outras funções. E aí eu preciso dar o início e o fim, né? Se eu vou imprimir algum documento, tem outros, né, outras etapas ali que eu preciso inserir, tá bom? No nosso livro didático, lá na página da 79 a 80, 81, até 84. Então, da 79 até 84, tem outros modelos de fluxograma, tá bom? Depois vocês deem uma olhadinha também. Talvez ali, quando vocês acessam pelo AVA, né, no o PowerPoint não, perdão, o PDF às vezes altera ali a página, né, mas aí vocês procurem ali o tema de fluxograma ainda no capítulo 4, tá bom? Que às vezes essas páginas aumentam 2 páginas a mais, sabe? Depende ali do, do arquivo quando abre, sabe? Aí por isso eu peço para vocês se basearem pelo capítulo, tá bom? Pessoal, sobre fluxogramas, alguma dúvida? Nenhuma, tudo certo, prof. Tudo certo? Tranquilo? Vocês estão bem quietinhos hoje. Eu não entendi porque cheguei agora no final, mas vamos lá. Tranquilo, Romildo. Depois tu assiste, tá bom? E aí, se você ficar com alguma dúvida, você me manda ali no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Agora a gente vai falar de cronograma, que é o que eu mais gosto, né? Por que eu gosto de cronograma? Porque o cronograma é muito parecido com um calendário, né? Então, isso vocês vão ver que vai facilitar bastante a nossa vida, né? Depende de como a gente vai montar o cronograma, né? Mas basicamente ele serve para isso. Quem poderia ler para mim esse marronzinho aqui em cima? Eu leio, prof. Ah, eu ia perguntar mesmo se você não queria ler para mim. O termo cronograma tem origem no grego, em que cronos e significa tempo, e grama significa alguma coisa escrita ou desenhada. Isso mesmo, né? Então, o que é o cronograma? Uma coisa escrita e desenhada, que é mais legal do que um calendário, né? Então, basicamente, ele é isso, tá bom? Ele vai representar, né, de uma forma gráfica, o tempo a ser despendido por um projeto, né? Normalmente é usado para projetos, tarefas, tá bom? Como eu me organizo para fazer
tal tarefa em casa também, tá bom? E ele vai auxiliar onde? No controle e visualização e o progresso do trabalho. Então, isso facilita por quê? Eu tenho um tempo para entregar tal coisa. Eu consigo visualizar, porque eu marquei ali quem era o responsável por fazer, o tempo que nós tínhamos para executar essa tarefa. E aí eu vou ver, a Manuela não está fazendo, o Lucas já se adiantou, né? A Fabíola está atrasada também, né? Então eu consigo visualizar ali o tempo dessas atividades de uma forma, né, simplificada, mais ou menos de calendário, tá bom? E aí, o que que a gente tem? A gente tem duas variáveis nisso, né? O tempo das atividades, né? E aí a gente vai representar como? Em linhas. Né? Então, nas linhas, né, a gente trabalha muito cronogramas no Excel. Porque já tem desenhado as linhas ali, no Word eu vou precisar, no Word e no PowerPoint eu preciso inserir tabelas, né? E ali no Excel eu já tenho certinho. Então, as linhas do Excel, que são numeradas por números, eu vou colocar todas as tarefas que eu preciso executar. E as colunas, que são as letras, eu vou indicar os dias que eu tenho para terminar aquele processo, tá bom? Para ver se o que foi planejado, se o que foi planejado foi executado, tá bom? E o modelo, né, que eu vou trazer para vocês hoje é o gráfico de Gantt. A gente também tem o gráfico de PERT, vocês vão ver ali no nosso livro didático, né? Tem ele. Mas eu nunca utilizei ele, tá bom? Então, para, né, vocês fazeriam uma pergunta e eu não saber explicar, então eu deixei ele, porque eu nunca vi, né, nesse tempo todo que eu trabalho, eu nunca vi ninguém utilizar ele, tá bom? Então, depois ali, quando vocês fizerem a leitura, se vocês, eu já vi isso em algum lugar, depois vocês me contem, tá bom? Para saber, tá bom? Então, ele é um gráfico criado originalmente para ser utilizado no planejamento e controle da produção, né, em que as colunas verticais são divididas em meses, né, que por sua vez são divididos em semanas, assim dispensando o uso do calendário. Nossa, Pro, que difícil! Não é muito fácil montar, mas depois de pronto, né, ele facilita bastante a nossa vida, tá bom? Se a gente vai escrever no calendário tudo que precisa fazer, eu gosto daqueles calendário bem grande, né? E às vezes eu escrevo lá, tal dia tem que ir na consulta, tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Às vezes não cabe, se a gente coloca no fluxo, no cronograma, dá bem certo, tá bom? E aí, né, então, como que a gente faz visualmente, né? Então, eu trouxe aqui um modelinho para vocês, né? Então, a gente tem a reunião aqui de planejamento, ela foi executada no tempo certo, né? Aqui era 3/1, né? A seleção da empresa organizadora, então, tinha de 3/1 a mais ou menos ali 14, 15/1, né? Então, a gente tem aqui, de janeiro a março, o tempo que era para ser executado cada coisa. Se foi executado, a gente não consegue saber, né? Mas aparentemente sim, tá bom? Por quê? Depois eu vou mostrar para vocês que quando a gente vai montar um cronograma e precisa fazer esse controle de prazo, a gente precisa colocar uma legenda e colocar executado, falta executar. E aí a gente consegue pintar as células, né? Se foi concluído ou deixou de ser, tá bom? E aí, esse é o modelo do gráfico de Gantt, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Bem tranquilo também. Tranquilo? Então, pessoal, essa foi a primeira parte, tá bom? Eu vou cancelar aqui a gravação, parar e vou iniciar uma nova.